Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos tratar aí dos estudos dos gases. Vamos apresentar algumas características, propriedades, né? E depois vamos falar sobre as transformações gasosas, né? Discutiremos depois brevemente alguns aspectos da teoria atômica, né? Hipóteses de Avogadro, né? E algumas aplicações. Bem, como foi visto anteriormente, para analisar o estado físico da matéria, basicamente nós podemos entender de uma maneira simples, né? Simplificando bem aí esta questão, com simplesmente considerando dois aspectos do comportamento da matéria a nível microscópico. Ou seja, você teria agitação térmica, né? A gente sabe que as moléculas estão em movimento, e uma disputa dessa agitação térmica com as forças intermoleculares, né, que mantém a matéria junta, tá, unida. Bem, se a agitação térmica for superior a estas forças intermoleculares, nós teremos uma fraca ligação e o estado tende a ser um estado gasoso. Se for o contrário, se essas forças intermoleculares forem predominantes sobre a agitação térmica, nós teremos estado sólido, tendo então uma ligação mais estável entre as moléculas. No estado intermediário, temos o líquido. Tá? Bem, então nós podemos, é uma maneira de compreender isso, né? E o interessante é que as ligações em geral, né, dos gases, né, é do tipo de dipolo induzido. Né? Bem, se nós olharmos os gases da nossa atmosfera, por exemplo, composta aí por vários gases, né, você tem o hidrogênio, você tem o oxigênio, né, o próprio nitrogênio, metano, então o dióxido de carbono, tá, e etc. Então, a temperatura ambiente, a maioria, né, dos gases tem esse tipo de ligação de dipolo induzido ou forças de London, que basicamente são interações, né, fracas que surgem através da deformação das nuvens, né, das moléculas, né, formando esses polos temporários, né, tendo assim uma ligação fraca. Tá? Bem, então esse é somente um dos aspectos para a gente começar a nossa discussão. Bem, analisando agora um gás, né, do ponto de vista da mecânica dos fluidos, né, o gás, assim como o líquido, né, são fluidos, né, ambos são fluidos. Então, nós dizemos numa definição mais geral que caracteriza um fluido, que são substâncias, né, que tendem a escoar quando você imprime, né, sobre ele uma força tangencial, mas, ou chamada também de cisalhamento. Mas o que seria isso, né, a tensão tangencial? Então essa figura mostra para nós aqui essa ideia, né, de maneira simplificada. Então se você imprime uma força né, sobre a superfície de um líquido, por exemplo, aqui esta força P, tá? Bem, sendo a força um vetor, este vetor pode ser decomposto então em duas componentes, uma componente normal à superfície e uma componente tangencial, ou seja, paralela a essa superfície. Tá? Bem, esta força normal é aquela que vai ser responsável por aquilo que nós chamamos de pressão. E esta paralela vai ser responsável pelo que chamamos então de tensão de cisalhamento. Tá? Bem, então uma vai ser responsável mais pela parte da estática do fluido e outra pela parte do escoamento desse fluido, né, da mecânica, vamos dizer, da dinâmica. Então, é claro, isso é uma maneira também de observar, não é nosso escopo aqui, né? Nós vamos tratar de outras características. Mas só para a gente entender como os vários ramos da física trata esse tema. Falando um pouco das características dos gases de forma mais geral, né? Então, devido justamente à sua composição, de como as suas moléculas estão dispostas no espaço, né? Então isso confere ao gás algumas características interessantes, como por exemplo a compressibilidade, né? Ou seja, os gases são compressíveis. E o que é isso? Então a compressibilidade do gás é uma característica na qual, quando ele sofre uma pressão externa, ele tem a capacidade de sofrer uma redução de volume. Tá? Falaremos disso um pouco com alguns exemplos daqui a pouco.
Como a gente bem sabe, é, assim como os líquidos, né, os gases também têm a sua forma definida pelo recipiente no qual ele está contido. Tá? Então, se você coloca esse gás um quadradinho, ele vai ficar na forma quadrada. Se você coloca numa esfera, ele vai ficar numa forma esférica. Basicamente isso. Tá? E é claro, né, que este gás tem a capacidade, né, de se espalhar por todo o volume que estiver disponível para ele. Tá? Ele vai ficar um pouco mais diluído em grandes volumes, né, mas ele vai tentar ocupar todo o volume que há disponível para ele. Né? Nós vamos falar um pouco mais especificamente de cada uma dessas características. Então, entrando um pouco mais de detalhe daquelas características citadas anteriormente, né, então temos a compressibilidade, né, então, no qual então, o nosso gás então, vai sofrer essa alteração no seu volume quando sofrer uma ação externa, né, ou seja, de uma pressão, uma força externa. Bem, então nós vemos aqui neste caso em que você tem um êmbolo móvel, né, que seria então esta superfície pintada de amarela. Tá? Quando ela está na parte superior, o gás então ocupa o volume todo disponível para ele. Se sofrer uma pressão externa, o que vai acontecer? Né? Ele vai acabar então tendo a redução do seu volume. Se você aplicar mais pressão, ele reduz ainda mais o seu volume. Tá? Então, essa é uma característica que nós chamamos de compressibilidade. Tá? Agora há pouco falamos sobre a característica do gás de ocupar todo o volume disponível. Tá? Bem, então esse gás tende a se espalhar no meio no qual ele é colocado, ocupando então todo o espaço disponível. Tá? O nome dessa característica nós chamamos de expansibilidade. Né? Ligado a essa expansibilidade, nós temos aí dois efeitos. Né? O primeiro deles é a efusão dos gases. No caso da efusão dos gases, é justamente aquela capacidade que ele tem de passar por pequenos orifícios. O exemplo aqui, nós temos do lado esquerdo este balão. Você pode notar que quando você enche um balão, mesmo que ele não esteja ali furado, com o passar do tempo ele vai murchando, né? E aí, justamente pelo fato de que o gás que está lá dentro, né, que você soprou, provavelmente, né, ele vai saindo pelos pequenos orifícios existentes aí na borracha do balão. Tá? O outro aqui na direita nós temos o exemplo da difusão, tá? Que é a capacidade de um gás permear em meio a em outro gás. Então, nessa primeira figura, nós temos aqui um gás azul, né, representado aqui, e aqui um gás vermelho. Eles estão separados. Quando você tira essa barreira, o gás começa então a se difundir em meio a outro gás, né, e até que ele se misture quase que totalmente com outro gás. Um exemplo muito interessante é, por exemplo, o gás de cozinha. Se você deixar o gás aberto, né, por acidente na sua casa, você vai notar que com o passar do tempo, mesmo você estando em outro cômodo da sua casa, você vai começar a sentir o cheiro. Né? Ou seja, o gás do botijão, o gás butano, começou então a permear as moléculas do oxigênio do cômodo. E aí você consegue então perceber o cheiro. Então, essa é a propriedade que nós chamamos então de expansibilidade, com duas, de certa forma, podemos dizer assim, consequências disso. Como outra característica muito interessante dos gases é a elasticidade. Tá? Essa elasticidade, né, como o próprio nome sugere, o gás tem uma propriedade de ser uma espécie de agir, de certa forma, elástica, né, quando sofre uma pressão externa. Ele vai tender, então, a recuperar o seu volume inicial quando você para de comprimi-lo. Um exemplo bem interessante que você já deve ter brincado, você pega uma seringa, né, e tapa seu dedo, né, na extremidade menor. Ao você empurrar, né, se tiver ar lá dentro, você vai comprimir, você vai fazer uma baita força para tentar, você sabe que você não vai conseguir mover o êmbolo dessa seringa até o final. Mas a partir do momento que você cessa essa compressão, você libera a sua mão, o gás vai fazer o quê? Ele vai empurrar o êmbolo para a posição em que ele fique com mais espaço. Né? Ou seja, ele tem uma capacidade de retornar o volume inicial que ele estava antes da compressão.
Isso é como se fosse uma borracha, né? Né? Isso nós chamamos de elasticidade. Então a pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento é como eu vou caracterizar um gás? Né? Como o que nós estamos estudar aqui é um método termodinâmico, ou seja, está dentro do tratamento da termodinâmica, tá? Nós definimos o estado de um gás, né, através do que nós chamamos das suas variáveis termodinâmicas ou macroscópicas, sendo elas aqui, né, de forma mais geral, temperatura, pressão e volume. Tá? Bem, para você imaginar, vamos fazer um paralelo com uma situação em que você tem que fazer um exame de sangue. Para verificar a qualidade do seu sangue, são medidos alguns parâmetros, como por exemplo, o nível de plaquetas, o nível de glicose, nível de gordura, medindo aí a quantidade dos leucócitos, né? São as células aí de defesa. Bem, se esses números estiverem dentro de certos valores comparados, né, com o de uma pessoa saudável, quer dizer que você está saudável. Né? Então, esses são os parâmetros que vão dizer, então, se você está bem ou não. Né? Aqui na termodinâmica, imagine, então, que para medir a saúde desse gás, entre aspas, seria, então, necessário que você tivesse aí esses 3 parâmetros. Então, temperatura, pressão e volume. É claro, pessoal, porque vocês devem imaginar, por que se chama, eu estou chamando ali, coloquei entre parênteses, macroscópicas? Bem, pessoal, macroscópicas se refere a características que para serem realmente válidas, devem ser feitas aí para um grande número de componentes. Tá? Existe uma área da física que nós chamamos de mecânica estatística. Tá? Vou escrever aqui. A mecânica estatística. Tá? Que foi desenvolvida independentemente de uma área que nós chamamos, que nós vamos tratar aqui, né? Que é a termodinâmica. Tá? Esta tem um caráter mais, como o próprio nome, estatístico, né? Nós fazemos um estudo, né, de uma série de componentes, né, através de técnicas estatísticas. E a termodinâmica, foi desenvolvida de maneira mais fenomenológica, através de experimentos. Porém, as duas são conectadas, tá, quando eu faço o que nós chamamos de limite termodinâmico. Quando eu faço, então, a estatística, né, de certas propriedades, com o número de partículas tendendo aqui a infinito, vamos assim dizer, entende esse infinito como um grande número, tá? Então você tem a convergência da mecânica estatística termodinâmica, e as duas descrições, então, nesse limite, que nós chamamos de limite termodinâmico, são equivalentes. Bem, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Então entenda que quando você vai fazer estatística, você precisa de fazer estatística com um número mínimo de componentes. Então você imagina o IBGE, tá? Vai fazer uma pesquisa para fazer o censo, tá? Para saber a população de uma cidade. Tá? Ou você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, melhor dizendo. Tá? Você não vai, nessa pesquisa eleitoral, pegar entrevistar todo mundo dessa cidade, mas você vai pegar aí um número mínimo de pessoas para ter uma ideia da situação real. Então, funciona mais ou menos assim, né? Para que essas variáveis, temperatura, pressão e volume, sejam boas para descrever nosso sistema, nós teremos então que o nosso sistema tem que ter um número mínimo de partículas. Nós veremos daqui a pouco, quando falarmos sobre a hipótese de Avogadro, né? E vamos descobrir então que este número de partículas de fato é muito grande. Como vocês devem imaginar, em torno de nós, né, os gases aí que nos cercam, mais especificamente, né, tem um número inimaginável de partículas. E aí nós vamos ver então que de fato esse número é confiável para que nós possamos trabalhar. Bem,
Vamos começar pela temperatura, então, para caracterizar nossas 3 variáveis macroscópicas ou variáveis termodinâmicas. Nesse ponto do curso, nós já estudamos bastante sobre temperatura. E nós vimos que ela está relacionada com o grau, né, de agitação dos átomos ou moléculas que constituem nosso sistema. Tá? Este exemplo aqui, tá, essa figura, mostra para nós o seguinte. Nós temos então moléculas de um gás contida nesse recipiente cúbico. Tá? E essa seta vermelha indica para nós a intensidade da velocidade. Então, quanto maior a velocidade dessas partículas, né, quanto mais agitadas estão, significa que maior é a temperatura. Então, neste exemplo da direita, nós temos um sistema com a temperatura maior do que esse sistema da esquerda. Tá? Bem, se você tem movimentação, né, e essas partículas têm massa, nós associamos isso ao que nós chamamos de energia cinética, que já foi estudado em mecânica. Tá? Então, é claro, nós não vamos aqui calcular a energia cinética de todas, contar, né, uma por uma. O que nós vamos fazer é uma espécie de estatística, né, tirar uma média. Então, essa barrinha aqui, né, indica a média da energia cinética. Então, a média dessa energia cinética está ligada então com a temperatura. Nós depois faremos uma demonstração disso no que nós chamamos de modelo, né, a teoria cinética dos gases. Bem, vamos falar agora um pouco sobre pressão. Tá? A pressão, né, de uma maneira mais direta, pode ser definida como a razão entre a força e a área sobre qual está sendo aplicada essa força. Né? Como nós podemos ver nessa figura à direita, né, nós temos então a força e aqui a área. Bem, mas para entendermos um pouco melhor esse conceito de pressão no contexto do estudo dos gases, ou seja, a pressão exercida por um gás, ela fica melhor definida como sendo essa taxa de transferência de quantidade de movimento entre as partículas e a parede do recipiente que as contém. Bem, como assim? Se nós observarmos, tá, que tendo esta partícula laranja aqui, que é a partícula do gás, uma massa m, e viajando com a velocidade v, né, é conhecido por nós que o produto entre a massa e a velocidade é uma grandeza que nós chamamos de quantidade de movimento, que é o produto, que é uma grandeza vetorial, claro, e é o produto da massa pela velocidade dessa partícula. Olha, mas como isso se relaciona com a força? Nós sabemos que a variação dessa quantidade de movimento, né, em relação ao tempo, né, seria a força exercida por essa partícula sobre esta parede. Tá? Né? Então, o que nós estamos vendo aqui é uma taxa de variação desta quantidade de movimento, né, em relação ao tempo. Se vocês se lembrarem bem da importância de você ter um grande número de partículas, né, mas vocês também devem pensar, então eu vou calcular essa taxa de transferência de momento para as paredes, para todas as partículas? Não, o que nós fazemos é uma espécie de estatística. Então, assim como a temperatura está ligada com a energia cinética média do seu sistema, né, a pressão está ligada estatisticamente com esta quantidade aí de choques, né, média de todas as partículas. Né? Daí a importância de você ter um grande número de partículas para que você possa fazer uma estatística confiável. Bem, agora vamos falar sobre as unidades. A unidade, né, da força é o Newton no sistema internacional. A área é um metro quadrado. Newton por metro ao quadrado nós chamamos de Pascal. Outra unidade muito importante utilizada, que não faz parte do sistema internacional, mas é bastante utilizada, é o ATM. Ou seja,
O ATM significa como se fosse o peso de toda a massa de ar sobre nós a nível do mar. Ou seja, uma atmosfera, né? Outra unidade bem interessante que nós podemos trabalhar também, que aparece com bastante frequência, é o milímetro de mercúrio. Um ATM tem 760 milímetros de mercúrio, onde Hg é o símbolo do mercúrio na tabela periódica. Tudo isso se liga com Pascal, né, da seguinte forma: um ATM e 760 milímetros de mercúrio tem 101.325 Pascal. Na maioria dos livros, este valor é aproximado para 10 a quinta Pascal. Enfim, a nossa última variável que caracteriza o estado de um gás. E é bem simples, né? Se nós levarmos em conta a propriedade que nós estudamos, chamada expansibilidade, na qual o gás tenta preencher todo o volume que está disponível para ele, nós podemos então entender que o volume de um gás é simplesmente o volume do recipiente que o contém. Então, se eu colocar um gás num vasilhame que tem 1 litro, ele vai se espalhar e vai ocupar este 1 litro. Se passarmos para um recipiente maior, por exemplo, de 1,5 litro, ele irá preencher este volume de 1,5 litro. Irá ficar um pouco mais diluído, mas irá ocupar todo este volume. No sistema internacional, a unidade que é utilizada é o metro cúbico. Mas também há outras unidades importantes, alternativas, né? Nós podemos dizer que 1 metro cúbico, né, equivale a 1.000 litros. O litro também é uma unidade bem utilizada. Tá? 1 litro, por sua vez, vai corresponder, né, a 1.000, né, mililitros. Tá? E 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Basicamente, saber essas taxas de conversões, apenas fazendo uma regra de 3, é muito importante para a hora que você for resolver problemas.